E se aquilo que você acreditava ser um refúgio sagrado se tornasse a origem da sua maior dúvida? Imagine entrar em um templo com o coração carregado de esperança e o desejo de encontrar a verdade, mas ao invés disso, ser confrontado com algo que desafia a sua fé e sua visão do mundo. Parece contraditório, não é? Porém, essa experiência é mais comum do que você imagina. Será que a igreja muitas vezes reflete um espelho distorcido da nossa busca espiritual? Ou somos nós que, com expectativas quase inalcançáveis, acabamos nos perdendo no caminho? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse dilema e buscar respostas que podem transformar sua forma de enxergar a fé e o propósito divino, quando as palavras pregadas no altar são desmentidas pelas ações fora dele, a dor fere fundo. Muitos escolhidos enfrentam a dura realidade de ver aqueles que deveriam ser guias espirituais agirem de forma contraditória. Não se trata apenas de incoerências pontuais, mas de uma sequência de atitudes que revelam um abismo entre discurso e prática. O impacto disso é devastador, criando um efeito dominó, onde cada episódio de hipocrisia desmorona parte da confiança que se tinha na liderança e na instituição. É como assistir a um maestro que perde o compasso no meio de uma sinfonia, deixando os músicos e a plateia em completo desalinho. As palavras de paz e justiça ditas em um sermão podem parecer vazias quando confrontadas com atitudes de desamor e favoritismo. Muitos escolhidos testemunham atitudes de parcialidade, onde uns são exaltados enquanto outros são marginalizados. Essa contradição gera um dilema profundo. Como continuar em um ambiente onde a própria essência da mensagem cristã é colocada em dúvida? Os exemplos de hipocrisia não são apenas individuais, mas também sistêmicos. Quando a igreja como instituição se envolve em escândalos financeiros, abusos de poder ou silencia diante de injustiças sociais, a ferida se aprofunda. Os escolhidos, que muitas vezes buscam um lugar de verdade e retidão, se veem obrigados a questionar: o que é real aqui? A sensação de traição não é apenas contra os líderes, mas contra o próprio conceito de comunidade espiritual. Esses momentos geram crises de identidade espiritual. Muitos escolhidos, ao vivenciar essa hipocrisia, se perguntam se o problema está apenas na liderança ou se reflete algo mais profundo, uma falha na maneira como a igreja moderna tem operado. É como se a ferida da hipocrisia pulsasse, não apenas como um evento isolado, mas como um símbolo de um sistema que precisa urgentemente de reforma. Assim, enquanto essas questões permanecem abertas, surge a ponte para o próximo ponto, onde o peso do legalismo agrava ainda mais as tensões. Regras severas e tradições inquebrantáveis podem ser uma prisão para a alma dos escolhidos. Embora muitos sistemas religiosos justifiquem tais regras como formas de manter a ordem, a rigidez muitas vezes sufoca a verdadeira espiritualidade. É como um vento que apaga o fogo ao invés de alimentá-lo. Quantos já sentiram que estavam vivendo mais sob o jugo da aparência do que sob a liberdade da graça? Essa tensão nos leva ao próximo ponto, onde o julgamento pesa ainda mais. Há uma linha tão tênue entre corrigir em amor e criticar com dureza. E quando essa linha é cruzada, o efeito pode ser devastador. Muitos escolhidos relatam sentir-se constantemente vigiados, como se suas falhas fossem expostas diante de todos. Isso não apenas cria uma atmosfera de medo, mas também impede a verdadeira transformação. Assim, o ciclo se torna insustentável, empurrando os mais vulneráveis para longe. E o que acontece quando até os mais fortes sentem esse peso? Em tempos de sofrimento, muitos escolhidos esperam encontrar na igreja um refúgio, mas em vez disso, encontram o silêncio. Seja por falta de preparo ou por receio de lidar com a dor alheia, a igreja muitas vezes falha em oferecer apoio real.
Esse vazio emocional deixa marcas profundas, levantando uma questão dolorosa. Onde está o amor que deveria ser a essência da comunidade cristã? E ainda, como isso afeta a jornada pessoal de cada um? A busca por autenticidade é, para muitos escolhidos, uma jornada interna que desafia as estruturas tradicionais. Eles não abandonam a fé, mas enfrentam uma desconexão crescente com a instituição, como se a igreja fosse uma moldura desgastada para um quadro que ainda não encontraram. Esse desejo de autenticidade é um clamor por profundidade, por algo além de rituais e práticas repetitivas que muitas vezes não tocam o coração. Afinal, de que adianta um templo repleto de palavras, mas vazio de ações que reflitam amor genuíno? Em um mundo onde tudo é medido pela aparência, muitos escolhidos sentem que a essência do Evangelho, a simplicidade e a verdade, foi perdida em meio a formalidades. Essa percepção leva a uma reflexão incômoda. Estar dentro das quatro paredes significa, de fato, estar conectado com Deus? Para muitos, a resposta vem como um sussurro da alma, indicando que a verdadeira espiritualidade não pode ser contida por paredes ou limitada a agendas litúrgicas. Eles buscam por um relacionamento direto, livre de intermediários e mascarado pela política religiosa. O afastamento da instituição não significa um rompimento com a fé, mas uma tentativa de proteger o sagrado. Há algo profundamente simbólico no ato de sair. É como se eles precisassem descalçar os sapatos ao entrar em um solo novo, ainda que incerto, mas que julgassem mais puro. As jornadas individuais variam, mas todas carregam o mesmo anseio: reencontrar a voz divina no silêncio do coração, onde não há julgamentos ou expectativas humanas. E quando os escolhidos olham para fora, encontram comunidades alternativas, espaços de espiritualidade mais inclusivos, ou até mesmo a solitude como companheira. Porém, essa escolha não é fácil, pois traz consigo a tensão de deixar para trás não apenas uma instituição, mas também laços e memórias. A questão que fica no ar é: estariam eles abandonando a igreja ou, na verdade, respondendo a um chamado mais profundo, que os convida a reconstruir sua fé em novos alicerces? Essa busca por autenticidade também se encontra em conflito com os ecos de sua vivência anterior. Muitos ainda carregam dúvidas e medos, temendo estar traindo o que um dia juraram proteger. Mas será que é possível encontrar paz sem antes enfrentar essas inquietações? À medida que essas perguntas se acumulam, elas nos levam ao próximo ponto, onde a influência das redes sociais abre novos caminhos para respostas ou novas camadas de complexidade. Vivemos em uma era digital onde as redes sociais se tornaram uma janela ampla e acessível para o mundo espiritual. Muitos escolhidos, ao sentirem que a igreja tradicional não mais preenche suas necessidades espirituais ou não oferece o suporte emocional que buscam, encontram nas plataformas digitais um novo espaço para reflexão, aprendizado e até para fortalecer sua fé. Canais de vídeos, grupos de discussão, posts e páginas dedicadas ao espiritualismo, ao autoconhecimento e até a abordagens alternativas da fé cristã oferecem conteúdos que muitas vezes tocam nas questões mais profundas da alma humana. Esses ensinamentos, embora ricos e muitas vezes transformadores, surgem como uma válvula de escape para aqueles que se sentem desconectados da igreja física, criando um certo alívio momentâneo para as carências espirituais. No entanto, essa nova janela para o mundo espiritual também traz consigo um preço. O uso excessivo das redes sociais pode gerar um afastamento cada vez maior da comunidade local, daquela verdadeira vivência do corpo de Cristo que ocorre dentro da igreja, na convivência com outros fiéis. O isolamento digital pode se tornar uma armadilha, criando uma falsa sensação de pertencimento, onde as interações se tornam mais superficiais
e fragmentadas. Embora as redes sociais ofereçam um espaço para se conectar com ideias e pessoas que compartilham crenças semelhantes, elas também podem contribuir para uma desconexão profunda com a realidade física, limitando as relações interpessoais e a experiência comunitária que é essencial para a edificação da fé. O que começa como uma busca por algo mais profundo pode se transformar em uma solidão camuflada, onde por trás das telas, os escolhidos não conseguem sentir o calor humano, o apoio real ou a transformação que vem da vivência em uma verdadeira comunidade de fé. Essa dependência das redes sociais para suprir necessidades espirituais não atendidas pela igreja tradicional revela muito sobre a desconexão que muitos sentem. A igreja, em muitos casos, falha em se adaptar às necessidades emocionais e espirituais dos escolhidos, deixando um vazio que é preenchido por conteúdos digitais. Esses conteúdos muitas vezes são fragmentados, sem a profundidade ou o acompanhamento necessário para um verdadeiro crescimento espiritual. A busca por uma espiritualidade mais acessível e personalizada nas redes sociais, portanto, é uma resposta direta à sensação de que a igreja, em sua estrutura tradicional, não consegue oferecer o alimento espiritual que muitos anseiam. O paradoxo surge quando o distanciamento da igreja em busca de um conteúdo mais alinhado com as necessidades espirituais acaba criando mais distanciamento, ao invés de aproximar. A possibilidade de encontrar um alívio rápido para a dor interna pode criar uma dependência das plataformas digitais, mas ao mesmo tempo afasta os escolhidos da experiência de convivência, do acolhimento e do crescimento mútuo que uma comunidade de fé oferece. Aqui se impõe uma questão difícil. Será que as redes sociais são uma bênção que complementa a jornada espiritual ou um veneno que silenciosamente corrói o verdadeiro sentido da vivência comunitária e da partilha de fé? O que, em muitos casos, começa como uma ferramenta de salvação, acaba se tornando um espaço de distorção e fragmentação espiritual. Os escândalos religiosos, mais do que simples episódios de falhas humanas, são traumas profundos que abalam os alicerces da fé de muitos escolhidos. A imagem de um líder espiritual, alguém que deveria ser um reflexo da moralidade e da justiça divina, se desmoronando diante da sociedade, carrega um peso muito maior do que qualquer erro individual. Não é apenas a transgressão em si que fere, mas a traição do voto de integridade, aquele compromisso que o líder assumiu de viver segundo os princípios divinos. Quando a liderança espiritual se vê envolvida em corrupção, abuso de poder, escândalos sexuais ou financeiros, a dor que se segue é imensurável. Os escolhidos, que outrora viam nesses líderes figuras de autoridade espiritual e moral, se deparam com uma realidade cruel. Os que deveriam guiá-los com sabedoria se tornaram os causadores de uma crise de confiança sem precedentes. O impacto desses escândalos vai muito além da desilusão momentânea. Ele gera um distúrbio profundo na alma dos fiéis, uma verdadeira crise de identidade espiritual. Muitos começam a questionar: se os líderes falharam, o que sobra da minha fé? A confiança, que é o alicerce das relações espirituais, é fraturada de forma irreparável. E como restaurá-la? A ferida se amplia porque, além do pecado cometido, há uma quebra de vínculo entre o fiel e a própria instituição religiosa, uma sensação de desproteção e abandono. Afinal, como pode alguém que se apresenta como representante de Deus agir de maneira tão contrária aos princípios que prega? Essa sensação de hipocrisia se espalha como um veneno, corroendo a confiança não apenas em líderes individuais, mas também em toda a estrutura religiosa a qual pertencem.
O escândalo, portanto, não é apenas uma crise pessoal para o líder envolvido, mas uma catástrofe coletiva para todos os que depositaram sua confiança e fé naquele que, agora, se revela falho e humano. Além disso, os escândalos religiosos desencadeiam um processo de fragmentação dentro da própria comunidade de fé. As tensões surgem entre aqueles que tentam justificar a falha do líder e os que não conseguem superar a dor da decepção. Existe um processo de polarização, onde a lealdade à instituição religiosa começa a ser questionada por aqueles que, diante do escândalo, não conseguem mais sustentar uma fé que foi construída sobre falsas imagens de perfeição. Em muitos casos, os escolhidos se veem forçados a tomar uma decisão dolorosa: continuar a crer nas doutrinas e na instituição ou afastar-se completamente em busca de uma espiritualidade mais genuína e menos contaminada pelos erros humanos. O afastamento se torna ainda mais complexo porque muitas vezes a dor gerada por esses escândalos não se limita ao impacto imediato, mas cria um processo de reconfiguração da fé. Aqueles que foram impactados por um escândalo religioso precisam lidar com um dilema interno. Como reconstruir a confiança no espiritual se os próprios pilares que sustentavam essa confiança caíram? O caminho para a cura espiritual não é simples, pois muitas vezes envolve a busca por novos referenciais de fé, longe das figuras que antes eram consideradas exemplo. Esse processo de reconstrução pode ser longo e, em alguns casos, permanente. Muitos escolhem não retornar à instituição da qual se afastaram, buscando formas alternativas de viver sua espiritualidade, sem a carga do peso da desilusão. O escândalo, por mais que seja um reflexo das falhas humanas, também é um prenúncio de uma mudança nas dinâmicas da fé moderna. Ele revela a fragilidade da instituição religiosa e a necessidade urgente de uma reforma profunda. Quando os líderes falham, a comunidade é chamada a refletir sobre o que realmente significa viver uma fé autêntica e como reconstruir a confiança perdida. O processo de cura, para muitos, exige mais do que a simples condenação dos culpados. É necessário um reencontro com a essência da fé, que não está na perfeição humana, mas na busca constante pela verdade e pela justiça divina. Portanto, os escândalos religiosos, embora dolorosos, podem se tornar momentos de transição, onde a comunidade é desafiada a reconstruir sua identidade espiritual de uma maneira mais sólida, fundamentada na autenticidade e na responsabilidade. Participar de uma igreja pode ser um ato de entrega, mas para muitos escolhidos, a entrega se transforma em exaustão. Ao assumirem múltiplas responsabilidades, como liderar ministérios, organizar eventos e atender às necessidades da comunidade, o peso acumulado começa a impactar profundamente suas vidas espirituais e emocionais. A sobrecarga, embora muitas vezes invisível para os outros, age como uma corrente que arrasta a alma para águas turvas, onde a conexão com Deus se torna cada vez mais difícil de sustentar. É nesse contexto que muitos escolhidos percebem que sua espiritualidade foi substituída por um ativismo incessante. Como resultado, a presença de Deus, antes tão palpável, parece se dissolver no caos das tarefas diárias. É como tentar ouvir um sussurro em meio ao barulho de uma multidão. Esse cansaço não é apenas físico. Ele atinge o coração e a mente, levando a um estado de apatia espiritual que os deixa vulneráveis a questionar tudo aquilo que antes consideravam sagrado. Além disso, a cobrança externa somada à autocrítica interna intensifica o desgaste. Muitos escolhidos enfrentam olhares de julgamento quando decidem reduzir suas atividades ou tirar um tempo para si. A mensagem implícita parece ser clara: se você não está fazendo mais, está falhando. Esse ciclo gera um ambiente onde a espiritualidade, ao invés de ser uma fonte de renovação, se torna uma carga quase insuportável.
Não seria essa desconexão entre prática e propósito um alerta de que algo está profundamente errado? Mas o que torna a sobrecarga ainda mais perigosa é o isolamento que ela cria. Em vez de buscar ajuda ou compartilhar suas lutas, muitos escolhidos se calam, temendo parecer fracos ou incapazes. Esse silêncio é uma barreira invisível que os separa da comunidade e, muitas vezes, até de si mesmos. Aqui surge uma pergunta inquietante. Até que ponto vale a pena continuar quando o preço é a própria paz? Esse dilema, carregado de angústia, leva os escolhidos a se afastarem lentamente, na esperança de reencontrar equilíbrio e significado. A questão que fica no ar é: seria possível encontrar um modelo de fé que ofereça descanso em vez de exaustão? Ou será que a própria estrutura da igreja moderna está desenhada de forma a consumir e não a nutrir? Essas reflexões nos levam diretamente ao próximo ponto, onde o impacto do silêncio divino aprofunda ainda mais a crise espiritual. Um dos motivos mais profundos que levam os escolhidos a se afastarem da igreja é a sensação de que não há mais um propósito claro em sua jornada espiritual dentro da comunidade. Quando a experiência religiosa se torna repetitiva e sem direcionamento, os escolhidos começam a questionar se realmente estão crescendo espiritualmente ou apenas seguindo um ciclo de práticas vazias. A busca por um sentido maior na vida espiritual é uma necessidade fundamental para todos, mas quando as mensagens pregadas parecem desprovidas de profundidade ou relevância pessoal, a chama da fé começa a se apagar. A vida cristã não pode ser apenas um conjunto de rituais ou uma sequência de obrigações. Ela deve ser uma jornada de transformação e crescimento constante. Quando os escolhidos não encontram mais esse desenvolvimento dentro da igreja, surge o vazio e a necessidade de buscar algo mais significativo se torna inevitável. O afastamento não é uma rejeição do divino, mas uma tentativa de encontrar algo que verdadeiramente ressoe com o chamado interior que cada um carrega. Assim, o afastamento da igreja se torna um reflexo de uma busca legítima por propósito, por um caminho espiritual mais genuíno e profundamente conectante. Ao chegarmos ao final desse ciclo de reflexões, é essencial lembrar que o processo de crescimento espiritual é contínuo. À medida que os escolhidos enfrentam os desafios de suas jornadas pessoais, as mudanças acontecem, não como um final, mas como uma transição para algo novo. O afastamento da igreja tradicional não significa abandono da fé, mas muitas vezes é um convite para redescobrir uma conexão mais autêntica e profunda com Deus, longe dos rótulos e das limitações humanas. Cada um de nós é chamado a buscar a verdade, independentemente das convenções, e a encontrar o propósito maior em meio ao caos. Assim, ao dar esse passo em direção ao desconhecido, é possível que muitos encontrem uma espiritualidade mais genuína, mais livre e mais conectada ao divino. A jornada espiritual não é uma linha reta, mas uma série de curvas, desafios e momentos de introspecção, que ao seguir por esse caminho, a paz e a sabedoria guiem seus passos. Lembre-se de que o mais importante não é o destino, mas o processo de transformação e crescimento que se desenrola ao longo do caminho. E com isso, chegamos ao fim dessa reflexão profunda. Se você se sentiu tocado por esses pensamentos e quer continuar a jornada conosco, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você será notificado de todas as nossas próximas discussões sobre fé, espiritualidade e tudo o que envolve o despertar de uma nova consciência. Até a próxima e que sua jornada seja abençoada.